Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma tarde fria por aqui para fazer uma live para vocês. Hoje falaremos sobre convulsão nos animais. Para quem já assistiu a live de ontem, já sabe do assunto da live de hoje. Falaremos sobre convulsão nos animais. Deixa eu abrir aqui para mim ver se vocês estão me ouvindo bem. Beleza, pessoal? Pessoal chegando por aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui a live de vocês. Hoje falaremos sobre... Deixa eu ver aqui. Hoje, então, falaremos... Aí. Tá ouvindo? Então, bora, pessoal. Bora lá. Boa tarde, Laiane. Beleza? José Adriano chegando por aqui. Hoje falaremos, então, sobre... convulsão, falaremos sobre convulsão e epilepsia, beleza? Vai chegando, vai dando joinha, vai dando coraçãozinha, pessoal já sabe, eu responderei todas as dúvidas apenas no final, as dúvidas sobre o tema da nossa live. Deixa eu mandar aqui o link da nossa transmissão para o pessoal do nosso grupo, deixa eu mandar aqui, mandar para o pessoal, deixa eu mandar aqui também... Hoje falando sobre convulsão nos cães, convulsão e epilepsia. Fala, Andréia, beleza? Cláudia, Branco, Jéssica, Michele, Cida, Lara, Nara, Cirlei, Daniel, é muita gente, muita gente. Fala, pessoal, então, hoje falaremos sobre convulsão em cães, tá bom? Para quem tem acompanhado o nosso canal, eu lancei essa semana passada o nosso curso novo, curso sobre posse responsável. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixa eu diminuir a luminosidade aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso curso sobre posse responsável. Para quem está no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo. Quem não comprou ainda, o nosso curso ainda está na promoção por apenas R$5. Quem comprar o curso essa semana ainda vai receber a atualização dele, tá? Estou concluindo a gravação de todos os demais módulos dele. Então quem comprar essa semana vai receber as atualizações, inclusive eu estou montando um e-book e também um certificado que seria muito interessante se todas as pessoas do Brasil que têm cães, que gostam de cães, tivessem um certificado como esse, certificado de posse responsável, certificado de tutor consciente. Isso com certeza iria ser sensacional, porque a gente ia acabar com certeza com o número de abandonos e maus tratos aos animais, porque a falta de conhecimento é o que faz com que as pessoas às vezes não cuidem tão bem dos animais. A falta de conhecimento é o que faz com que as pessoas acabem por negligenciarem algumas informações e alguns cuidados com os nossos queridos cães. Todos os dias eu vejo diversos problemas de saúde que poderiam ser evitados se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento, tá? Então é por isso que eu tenho tanto foco em vir aqui gravar tantos vídeos e fazer tantas lives e fazer tanto conteúdo para vocês. Então fiquem até o final, porque hoje a live, putz, ó, tá demais, olha que é muito conteúdo ali que eu preparei para vocês, ó. Hoje tem muito conteúdo, então fiquem comigo até o final, porque vocês vão aprender muita informação inclusive o que eu acho que até mesmo muitos veterinários, se assistirem essa live, vão acabar aprendendo muito conteúdo, porque eu separei realmente muito material para vocês, beleza? Então, quem não tem o nosso curso ainda de posse responsável, está perdendo, aproveitem por apenas R$5, porque o valor não é esse, ele vai alterar o valor assim que a gente fizer a atualização dele, tá? Inclusive todos os nossos treinamentos essa semana a gente deve estar fazendo as alterações dos valores, então quem tiver interesse em aprender sobre adestramento canino, comportamento canino, fazer o cachorro que come cocô, o nosso curso cachorro que não come ração, aprender a fazer o cachorro comer ração, o nosso e-book do manual do cão super saudável, né? Tem um e-book que são muito completos para você cuidar de filhotes, tá? Então, fique comigo até o final, responderei as dúvidas sobre o nosso assunto da live de hoje e logo mais novidades, beleza? Depois no final, quem tiver sugestões de temas também, eu vou aceitar para que a gente possa escolher algum tema novo, para que a gente possa gravar uma live amanhã, para a gente fazer a live de amanhã, beleza? Então vamos lá.
Primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, tá chegando, ó, dá joinha, tem muito pouco joinha aí, tem muita gente na sala e pouco joinha. Dá joinha, dá coraçãozinho, pessoal que tá aqui no Instagram. Pessoal, compartilhem com seus amigos para chamar mais pessoas para cá, para que a gente possa, todo mundo possa aproveitar o conteúdo da live de hoje. Não sejam egoístas a ponto de quererem guardar o conhecimento apenas para vocês. Compartilhem com seus amigos. Então, clica na setinha aí, clica aqui no coraçãozinho, manda para os seus amigos, traz todo mundo para cá, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível, beleza? Então vamos lá. Hoje falaremos um pouco mais sobre a questão da convulsão nos animais, tá? Que muitas pessoas confundem a convulsão nos animais com a questão da epilepsia. Tá? A epilepsia é uma doença que também pode causar convulsão, mas a convulsão é um sintoma, tá bom? A convulsão é um sintoma. Então, o que é uma convulsão? Primeira coisa que vocês precisam aprender. O que é uma convulsão? Convulsão é uma contratura involuntária, tá? Uma contratura involuntária da musculatura, tá? Uma contratura involuntária da musculatura do animal de forma descontrolada. Então, o animal ele começa a ter contrações na musculatura de forma descontrolada e de forma incoordenada. E por isso ele tem aquela característica realmente rigidez nos membros, rigidez nas patas, rigidez no corpo, a boca fica fechada, bem fechada, contraída, o pescoço fica bem contraído. Então, a convulsão, ela geralmente ela não dura tanto tempo, tá? Eu vou comentar um pouco mais pra frente sobre isso. Geralmente ela não dura tanto tempo. E aí não adianta você falar assim, doutor, meu cachorro tem convulsão. Convulsão é apenas um sintoma. Convulsão é apenas um sintoma. Não adianta falar assim, não é uma doença. Doutor, meu cachorro tem convulsão. O meu cachorro tem convulsão. Não, convulsão é um sintoma. Eu tenho que entender que eu preciso identificar a causa que está fazendo com que o meu cão acabe tendo essa convulsão. O que é que faz meu animal ter a convulsão? São diversos fatores. E geralmente quando o animal está tendo a convulsão, ele além de ter essa contração da musculatura de forma desordenada, de forma descontrolada, tá? Uma forma desordenada, ele perde a consciência também durante alguns segundos. Alguns segundos antes dele ter a convulsão e alguns segundos depois dele ter a convulsão, ele acaba tendo a perda involuntária da consciência também, tá? Geralmente ele acaba tendo uma excitação, né? Quando a convulsão acontece, quando ele tem uma excitação na camada externa do cérebro, tá? Então a gente tem um cérebro na camada externa, recebe uma excitação, esse animal acaba tendo o quadro da convulsão em si. E depois ele perde a consciência durante um tempo e ele volta a acordar sem nem entender tanto aonde ele está, o que está acontecendo e como foi que aconteceu. Tá? Ele não tem a memória para saber exatamente alguns segundos antes do que ele acabou tendo a convulsão. É importante que eu tente entender qual é a causa, o que foi que originou a convulsão. Toda convulsão ela tem um gatilho. Toda convulsão ela tem um gatilho. O gatilho é aquilo que desencadeia a convulsão. A convulsão não dá assim, do nada. A convulsão tem algum ponto limiar que fez com que ele tivesse uma excitação superior para chegar a ter o quadro da convulsão. Tá? Esse é o desafio como médico veterinário, esse é o desafio como tutor, para que a gente consiga encontrar exatamente essa causa dessa convulsão. O start, o estalo que originou a convulsão no nosso animal. As principais causas que fazem com que o cão acabe tendo a convulsão, geralmente são por outros problemas mais sérios de saúde. Por exemplo, um quadro de uma hemorragia grave, uma hemorragia séria, uma hemorragia severa, pode fazer com que o cão acabe tendo uma convulsão. Tá? Quadros de uma dor intensa, um cão que esteja com uma dor intensa, pode acabar tendo também uma convulsão. Quadros de intoxicação, principalmente por substâncias químicas, animais envenenados que tenham tido algum contato com alguma substância química, alguma substância tóxica, podem acabar tendo quadros de convulsão. Um animal que possa ter ficado com falta de oxigênio, um animal que não esteja conseguindo respirar por algum tipo de obstrução, uma falta de oxigenação, também vai fazer com que esse animal possa ter quadros de convulsão.
Utilização de medicamentos. Existem alguns medicamentos que, se utilizados nos animais, podem dar convulsão neles. A ivermectina é um desses medicamentos. Existem diversos outros medicamentos, inclusive alguns medicamentos desses antiparasitários que são utilizados contra pulgas e carrapatos dos animais. Podem acabar gerando a intoxicação. Existem alguns vermífugos e diversos outros medicamentos que são utilizados. Muitas vezes eu atendo na clínica animais que as pessoas tentam medicar o animal em casa, fazem a automedicação, pegam lá uma cartelinha de um remédio antigo que as pessoas tinham, que já usaram em outro animal, por um outro problema, ou às vezes medicamento humano que usaram em outras pessoas, e pegam aquele medicamento e falam, poxa, vou pegar esse medicamento e vou dar para o meu cachorro. Passam alguns segundos, alguns minutos e aquele cachorro começa a convulsionar. Então, medicamentos também podem gerar convulsão nos nossos animais. E além das doenças, tá? As doenças que também podem levar o nosso cão a ter quadros de convulsão, né? Então, entre as doenças, uma das doenças mais comuns, que é o que as pessoas mais gravam, que dá convulsão no cão, qual é? Quem chuta aí? Das doenças mais comuns que as pessoas notam um cachorro com convulsão é a sinomose. Sinomose é uma doença viral que a gente consegue fazer a proteção do nosso cão, a gente consegue prevenir essa doença através da vacinação polivalente. Então, para quem tem um filhotinho, desde filhote você já começa a fazer a vacinação da polivalente. E a vacina da polivalente não deve ser feita apenas quando filhote, ela deve ser feita também no cão adulto, no cão idoso. Se por algum motivo você parar de fazer a vacina no seu cão, ele vai acabar ficando susceptível a ter também contrair o vírus da sinomose, principalmente na idade idosa, quando ele já está mais idoso, ele pode acabar tendo também quadros de convulsão por acabar contraindo também a sinomose mesmo depois de idoso. Existem pessoas que acham que a sinomose só pega em animais filhotes, mas não, ela também acontece com os animais idosos, tá? A epilepsia é uma outra doença que gera esse distúrbio descontrolado, né? Esses movimentos involuntários descontrolados por conta que causa essa convulsão. Então, a epilepsia é uma doença que deve ser tratada. E então, eu primeiro tenho que fechar o diagnóstico para saber se realmente o cachorro é epilético. Geralmente, eu tenho que encontrar qual é o gatilho que faz com que esse cão epilético tenha os quadros de convulsão. Existem casos avançados de epilepsia que realmente são difíceis de contornar, são difíceis de estabilizar um ponto onde o animal não tenha nenhum quadro de convulsão. Mas a maior parte dos quadros de animais epiléticos, animais que têm quadros de convulsão, a gente consegue fazer o controle, a gente consegue fazer um tratamento medicamentoso e retardar o aparecimento dessas crises a ponto do animal conseguir ter uma vida normal e saudável, sem problemas posteriores. Outra doença que também pode causar convulsão nos nossos animais é o tétano. Principalmente animais de chácara ou animais que ficam em terrenos, que tem um espaço muito grande. Às vezes a gente acumula alguns objetos pela casa, acumula alguns objetos em alguns locais que possam ter substância, que podem ter algo cortante e algo enferrujado, que também pode acabar originando tétano nos nossos animais. Muita atenção, animais de sítio, fazendas que possam ter contatos com cercas de arame farpado, arames, algo pontiagudo que possa acabar cortando o animal, porque o tétano, todo mundo conhece o tétano, que ele está presente principalmente no metal enferrujado, e quando você faz um corte, quando você tem algum tipo de lesão, algum machucado que possa ser mais profundo, essa lesão que é mais profunda, ela pode acabar causando tétano no animal. E o tétano também causa um sintoma semelhante, que é exatamente esse enrijecimento dos membros aí e outros sintomas neurológicos relacionados. E uma das consequências é exatamente o tétano evoluir ao ponto de causando as convulsões nos animais, tá? Então, atenção. Se de uma hora para outra seu cão começa a ter convulsão, isso não é normal. Os animais que são epiléticos, geralmente os filhotes, eles têm a epilepsia desde jovem, desde pequeno. Então eles têm os quadros de epilepsia desde pequeno. Quando o animal de uma hora para outra, o animal já é adulto, já tem uma certa idade,
e ele começa a ter epilepsia, é porque a causa ele não é epilético, ele começou a ter convulsões porque ele tem algum problema de saúde. Algum desses problemas de saúde que eu listei acima para vocês: hemorragia, intoxicação, falta de oxigênio, utilização de algum medicamento indevido, ou uma doenças como essas que eu falei, uma sinomose, uma epilepsia, o tétano, né, a meningite e alguns tumores. Então, a meningite também é outra doença que acomete as meninges, né, lá no cérebro, e também os tumores cerebrais, que também são muito comuns, principalmente nos animais idosos, que hoje em dia a gente consegue fazer com que esse cão viva muito mais tempo do que normalmente ele viveria. Os nossos animais de companhia, hoje os pets, eles vivem muito mais tempo conosco, mais do que eles conseguiriam viver na natureza. Porque hoje a gente tem avanço na tecnologia, avanço nos conhecimentos, avanço dos exames, avanço do diagnóstico, avanço na medicina veterinária, avanço nos medicamentos que a gente pode utilizar e contornar muitos problemas. Então a gente consegue prevenir mais problemas de saúde dos nossos animais, fazendo com que o nosso animal consiga viver muito mais tempo ao nosso lado. Quando esse animal começa a viver muito mais tempo ao nosso lado, é normal que ele comece a apresentar doenças que antes eles não apresentavam. Entre eles, o tumor cerebral, que acaba cometendo um percentual até considerável de animais idosos, pois eles não viveriam tanto para ter aquele problema, e como eles estão vivendo mais, acabam desencadeando às vezes um tumor cerebral, tá? Não é tão baixo o número de animais com tumores cerebrais. Às vezes a gente come bola falando: ah, não, imagina que meu animal vai ter tumor cerebral, não deve ser, não deve ser, e aí a gente não liga, não dá bola, e às vezes é exatamente esse o ponto que a gente não percebe quando o animal tem uma doença que é muito mais séria, como o caso de um tumor cerebral, tá? Então, essas são as principais causas da epilepsia, as principais causas da convulsão. Para um animal ter convulsão, ele precisa ter uma dessas doenças. Ele precisa ter uma dessas características aqui que eu passei. Ou essas causas, ou essas doenças, para ele poder ter a convulsão, tá? Então não é à toa. Quando você vê um animal tendo convulsão, não é à toa, não é de uma hora para outra: ah, não, agora ele está tendo convulsão. Não, alguma coisa aconteceu antes. Então, se você vê, você tem que procurar fazer check-ups periódicos do seu cão para que você acompanhe ele, ter certeza que ele está saudável. Não é apenas olhar externamente para o cachorro e falar: ah, não, ele está bonito, está esperto, está correndo, está brincando, então ele está saudável. Não, não é assim. É o fato de você ver o seu cão e você cuidar dele, fazer exames, porque o que você olha por fora, você não consegue olhar por dentro. São os exames de sangue que demonstram como esse animal realmente está por dentro. E nem mesmo o exame de sangue vai te dar tantos detalhes. Por exemplo, se acaso ele tiver um tumor cerebral, você não vai conseguir diagnosticar, não vai conseguir prever esse tumor cerebral apenas por um check-up básico, apenas por um exame de sangue, tá? Então vamos lá. Quais são os principais sintomas que a gente nota em um cão quando ele está convulsionando? Existem alguns tutores que relatam até mesmo que o cão, quando ele está prestes a convulsionar, principalmente aqueles cães que já são epiléticos, aqueles cães que já têm o histórico de ter convulsões periodicamente, que um pouco antes dele ter a convulsão, ele já começa a ficar mais prostrado, já começa a ficar mais abatido, se recolhendo, indo para algum canto, olhando para a parede. Ele talvez fica já meio descoordenado e perde o apetite durante algumas horas antes dele ter a convulsão. Aquilo é o que falta, e aí daqui a pouco ele entra na convulsão. Na convulsão em si, ele apresenta espasmos musculares, contrações de toda a musculatura de todo o corpo, tá? Entre essas contrações de toda a musculatura está também a contração da musculatura cardíaca e a contração da musculatura respiratória. Que em casos extremos, esse cão tem tantas contrações musculares intensas, tanto no coração, quanto na musculatura do corpo completo, quanto na musculatura aqui das costelas, que ele pode entrar em uma parada respiratória, uma parada cardíaca, depois de ter tamanha contração muscular. Principalmente aqueles animais que estão anêmicos. Vocês viram que uma das causas do animal poder ter convulsão é uma hemorragia. Porque se o animal tiver pouco volume sanguíneo, se o animal não tem tanto sangue no corpo, um cão que já seja anêmico, e ele acabe tendo uma convulsão, no momento da convulsão,
o fluxo sanguíneo que ele mobiliza pela movimentação do corpo, pelos tremores que ele acaba apresentando, é tão grande que falta fluxo sanguíneo para que ele consiga fazer o batimento cardíaco. E isso pode chegar a fazer com que esse cão acabe tendo aí uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, o primeiro sinal que a gente observa de um cão com convulsão são os espasmos musculares. A gente começa a notar que a mucosa da boca, o lábio dele, que é assim a parte interna da boca, o lábio dele, e até mesmo a mucosa do olho, ela fica até mesmo meio azulada, como demonstrando a falta de oxigenação. Porque como ele está tendo tanta contração, ele não consegue fazer o fluxo de ar entrar e sair corretamente. Imagina aqui, todos vocês estão tão atentos à nossa aula que vocês às vezes se esquecem até mesmo de respirar. Se eu falar para vocês, respirem agora. Você vê como o fluxo de ar é diferente quando você faz uma respiração consciente? No cão que está tendo uma convulsão, ele está com tanto fluxo de tremores que ele não consegue manter uma respiração correta. E isso faz com que ele acabe diminuindo a oxigenação do sangue, então você nota a mucosa dele também até mesmo meio azulada, tá? Devido a tantos movimentos e falta de oxigenação. Outro detalhe que a gente observa é que muitas vezes você você percebe que o olho dele fica virado. Os cães, ele tem a característica que eles não fecham os olhos, né? Nós, seres humanos, temos a pálpebra diferente, então assim, quando a gente relaxa, a gente fecha os olhos. Então, se você está cansado, seus olhos se fecham normalmente, é natural. Você não percebe, os seus olhos simplesmente ficam pesados e fecham. No caso dos cães, eles não têm a pálpebra como a nossa. O olho deles é aberto. Então, mesmo se o animal entra em óbito ou quando eles estão tendo uma convulsão, os olhos permanecem abertos, intacto. E aí, o olho, né, o globo ocular, ele tende a voltar para cima. Então, você percebe que o cão está com o olho aberto e o olho virado. Você fica aquele jeito ruim, para quem não está acostumado a observar, porque você percebe que você começa a ver apenas a parte branca do olho, você vê só aquele branco do olho, você fala, nossa, o que aconteceu? Realmente é algo pavoroso, principalmente para quem não está acostumado a ver algo nesse sentido, tá? Então, o animal tendo espasmos, mucosa da boca azulada e os olhos virados, tá? E esse animal, ele fica inconsciente, então não adianta você pegar aquele animal, você vê ele convulsionando e você ficar falando com ele, você ficar dando tapinha, eu vi pessoas jogando água, não joguem água, não deem tapinhas, não tentem acordar ele, porque ele está inconsciente, ele não vai responder aos estímulos externos, tá? Então ele está inconsciente naquele momento onde ele está tendo o quadro de convulsão. E o outro quadro clássico alguns cães, eles deixam a maxila relaxada, outros cães, a maioria deles deixa cerrada, então eles ficam com a boca fechada, e eles salivam bastante. Por isso, é muito importante que quando um cão estiver convulsionando, eu deixe sempre ele de lado, eu sempre deixo ele deitado de lado, para que a boca fique saindo pela lateral dele. Quando ele estiver produzindo a saliva, essa saliva consiga escorrer pela lateral aqui da boca, dos dentes, se tiver cerrado. Até mesmo levemente inclinado para frente, tá? Com a cabeça um pouco levemente para baixo, um declínio de 5, 10 graus no máximo, para que ele simplesmente, caso ele salive muito, ele não engasgue com a própria saliva. Ele possa salivar e essa saliva já consiga escorrer pela boca dele, tá? Então, o que vocês devem fazer se vocês verem esse animal convulsionando? Até deixa eu voltar um pouco e lembrar também que quando a gente está falando de convulsão, eu não posso esquecer que a convulsão ela é baseada em cima de impulsos elétricos. Todo o nosso corpo, todas as fibras do nosso corpo, elas recebem impulsos elétricos vindos do nosso cérebro. Então, quando o animal está tendo uma convulsão, ele está tendo diversos choques elétricos, né, vindo impulsos descoordenados pelo corpo todo. Então, todas as células musculares do corpo dele estão tendo esses espasmos. Então, você vai ver o olho dele mexer, você vai ver sobrancelha mexer, você vai ver pescoço, partes do corpo dele, do pescoço, barriga, pata, dedo. Todas essas células musculares vão ficar mexendo de formas descoordenadas. Você nota ele tendo esses movimentos involuntários, porque ele não está controlando, ele está tendo apenas essa descarga. Tá?
E também outra que faz parte dos sintomas, é muito comum a gente quando vê o animal tendo um quadro de convulsão, você nota que o seu cão ele acaba soltando o intestino. Pode urinar e ele pode defecar. Isso é natural, porque tamanho a contratilidade que ele tem também dos intestinos e da bexiga, de forma involuntária, se ele tiver com a bexiga cheia, se ele tiver com o intestino repleto, ele vai defecar, ele vai urinar de forma inconsciente, sem perceber o que está acontecendo. E uma outra possibilidade também, alguns cães acabam tendo quadros de convulsão, é também quando esse animal acaba estando em uma temperatura muito alta. Animais extremamente febris também podem chegar a ter quadros de convulsão. Não confundam um animal que está com frio, um animal que está com muito frio, ele treme de frio, e aí então ele tem os tremores, mas a grande diferença é que um animal convulsionando, ele está inconsciente. O animal que está apenas tremendo de frio, ele está consciente. Eu falo isso porque às vezes as pessoas vão querer resgatar animais de rua, vão pegar animais, filhotes e tal, e esse animal de medo e de frio, ele acaba se tremendo todo e a pessoa vê ele encolhido lá, ele está meio largado, a pessoa acha que ele está convulsionando. Não, o animal convulsionando, ele não está consciente, ele tem todas essas características, o olho aberto, virado, ele não pisca, esses movimentos involuntários e musculares pelo corpo todo, salivação intensa, a boca cerrada, tá? Olhos virados, essas são as características principais, tá? Então não confundam essa questão. Então vamos lá. O que fazer se vocês notarem que o animal está realmente tendo quadros de convulsão, tá? O que você precisa pensar primeiro é que você não deve mexer com ele. A única coisa que a gente pode tentar fazer é trazer um conforto maior para esse cão, de forma a colocar ele em algum lugar acolchoado, algum colchonete, algo para que ele fique um pouco mais confortável. E eu tenho que, não adianta eu tentar acabar com a crise, não adianta eu tentar fazer ele parar de convulsionar. Em casa, você sem medicamento, sem um acesso à veia, você não consegue fazer esse cão parar de convulsionar. E nem é desejável. Então, simplesmente coloque ele em um colchonete, coloque ele levemente inclinado para que ele não engasgue com a própria saliva. Coloque o pescoço dele esticado de forma com que ele consiga ter um alto fluxo de ar, ele consiga ter, entenda que essa aqui é a nossa traqueia, então eu tenho que deixar essa traqueia alinhada de forma com que ele consiga ter um alto fluxo de ar passando, entrando e saindo, porque ele vai oxigenar menos quando ele está tendo essas contrações musculares, ele vai oxigenar menos, então eu preciso deixar ele em uma posição anatômica melhor, mais adequada, para que ele consiga ter uma melhor ventilação ali nas suas vias aéreas, tá? Então você vai tentar esticar o pescoço dele, tá? E não tente parar, não tente segurar, não tente colocar a mão, deixe ele se debater, coloque ele num lugar acolchoado para que ele não se machuque, para que ele não bata em nada que possa realmente, não vá deixar ele em cima da mesa, deixe ele no chão, em algum lugar que ele não possa cair, que ele não possa se machucar, que ele não possa bater em mais nada, tá? Coloque ele, deixe ele em um local adequado para que ele não se machuque, tá? E deixa ele se debater. O que é muito comum, às vezes as pessoas veem o cão às vezes com a língua meio caída, a língua de um lado, e elas tentam abrir a boca do cachorro, tentam colocar a língua lá dentro, a língua para dentro. Não faça isso, porque o cão ele está inconsciente, ele não sabe o que você está fazendo. Então é muito grande o número de pessoas que tentam intervir em um quadro de uma convulsão do cão e acabam se machucando, porque você vai lá tentar pôr a mão, você vai tentar levar a mão à boca, tentar abrir a boca dele e ele está com a boca cerrada, ele não vai aceitar que você coloque, e se acaso você tentar colocar a mão, você passar por perto ali, ele vai acabar mordendo sua mão, você acabar tendo acidentes em casa. Então não tente pôr a mão na boca dele, não tente colocar nada na boca dele, deixe a boca dele ali normal, apenas verifique se ele está conseguindo respirar, verifique se ele está com as vias aéreas abertas, a respiração está legal, se a saliva está saindo pela lateral e não a saliva não está acumulando na glote, para que ele não aspire essa saliva, e aí sim isso poderia trazer problemas para ele, tá? Então não tente fazer nada e deixe o pescoço dele esticado e tal. E uma recomendação que aí começa a grande sacada para vocês que estão assistindo a nossa aula.
Assim que vocês percebem que o animal está convulsionando, lembre de pegar o seu relógio e ver que horas são. Anote o tempo que está durando essa crise, tá? Anote quando começou e quando ela terminou. Em média, as crises convulsivas, em geral, elas duram sempre menos do que 2 minutos. Em média, elas duram sempre menos do que 2 minutos. Mas você precisa anotar. Talvez algumas crises são bem rápidas, elas vão durar aí 30 segundos, 8 segundos, 1 minuto, mas você precisa anotar. Porque para a gente poder pensar, em alguma solução para resolver realmente o problema do nosso cão, eu primeiro preciso pensar o seguinte: o que desencadeou essa crise convulsiva, o que foi que desencadeou, o que fez com que ele tivesse essa crise convulsiva e quanto durou cada crise convulsiva e qual a frequência que ele tem essa crise convulsiva. Ele tem essa crise a cada 1 hora, ele tem essa crise a cada 2 horas, ele tem essa crise uma vez por dia, ele tem essa crise uma vez por semana, ele tem essa crise 2 vezes por ano. Eu preciso entender, e quando ele tem essa crise, qual é o grau que ele tem? É uma crise rápida? Não, é uma crise que dura 5 minutos. Porque uma crise longa, muito extensa, que ele tenha muitos movimentos involuntários, que ele tenha muitos movimentos, ele vai queimar algumas reservas de oxigênio que ele tem. Se ele estiver respirando menos, talvez ele possa ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória, se essa crise durar por muito tempo. Ou se essa crise for realmente muito intensa, ele pode realmente ter problemas sérios. Agora, existem as crises que são mais leves, existem as crises que não chegam a ter assim tantas complicações. Ele vem, tem a crise lá e passa rapidamente e depois ele levanta e continua a vida normal. Então essas crises não têm tanta preocupação, porque não chegam a causar tantos problemas mais sérios para esse cão. Agora, existem crises que são mais pesadas. Então, a gente precisa entender quanto tempo está durando e a cada quanto tempo ele tem esse tipo de crise. Eu preciso tentar entender o que está acontecendo com ele, tá? E aí, o que acontece? Para que eu possa entender isso, eu vou identificar qual é a causa, o que geralmente o meu cão está fazendo quando ele entra em alguma crise convulsiva. Geralmente, o animal ele entra em uma crise convulsiva quando ele recebe algum tipo de estímulo externo. Por exemplo, o cão está bem, está normal aqui, esperto. Do nada, vai lá e toca a campainha. O fato de tocar a campainha, ele ficar eufórico e atento a querer ver o que aquela campainha está tocando, ele desencadeia um estímulo na parte externa do cérebro que ele, como se desse um reset, ele dá um boot e entra no quadro de convulsão. Às vezes ele fica tão excitado quando o dono chega em casa que ele entra em convulsão. Às vezes ele fica tão excitado depois que ele recebe o alimento que ele entra em convulsão. Às vezes ele fica tão excitado porque ele fez algum tipo de exercício físico mais intenso e ele entra em convulsão. Cada uma das causas que eu citei lá no começo da aula, cada uma das causas que a gente tem de convulsão, cada uma delas, o animal vai manifestar a convulsão de uma maneira diferente. Então eu tenho que tentar interpretar se o meu animal, eu fiz check-up nele, eu fiz exame de sangue recentemente para ter certeza que ele não está com anemia. Será que meu animal realmente não comeu nada de estranho? Será que ele realmente não mexeu no armarinho de limpeza? Ele não teve acesso a nenhum tipo de medicamento, a nenhum tipo de veneno que ele possa ter pego para ter tido esse quadro de convulsão? Será que meu animal, ele não tem... Eu fiz um raio-x de tórax, eu tenho certeza que ele realmente está conseguindo oxigenar bem, que ele não tem nenhum tipo de tumor, nenhum tipo de anomalia nas fossas nasais ou mesmo no pulmão, para que ele não possa estar faltando oxigênio para ele? Será que será que meu cão, eu fiz as vacinas em dia para que ele não tenha sinomose? Eu tenho certeza, já fiz avaliação cerebral nele, que ele não tem nenhum tumor no cérebro que possa estar fazendo com que ele tenha uma diminuição da oxigenação do cérebro, ou esse tumor, dependendo da localização, ele vai acabar tendo algum tipo de estímulo diferente que vai causar essa convulsão. Eu preciso entender as causas. O que faz o meu cão ter convulsão? Eu tenho que tentar associar qual é o gatilho. Por isso, a questão de vocês anotarem o tempo que dura a convulsão versus vocês anotarem a frequência com que essa convulsão aparece, ela ajuda para que a gente consiga entender e ajudar ainda mais a identificar
a melhor forma de tratar o nosso animal, tá? Então, encontre o gatilho, encontre qual é o estímulo que pode estar fazendo com que o seu cão entre num quadro convulsivo. Essa é a primeira ideia, tá? Porque até mesmo os sonhos, até mesmo um cão que esteja sonhando, ele pode ter uma convulsão. O animal que tenha tido um sonho que ele acha que é mais real, ele pode acabar tendo uma convulsão. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. O cérebro, ele não sabe. Se vocês para vocês entenderem, o seu cérebro, tudo que ele imagina, para ele é real. Ele não sabe o que está acontecendo aqui agora de verdade, do que você está imaginando, do que você está sonhando. Quando você está dormindo, por mais que você está dormindo, o seu cérebro, ele continua trabalhando, ele continua ativo com todas as informações que você deu para ele. Então, qualquer estímulo que você mande para o seu cérebro no período que ele estiver dormindo, ele acha que aquilo é verdade e ele vai acabar fazendo com que o seu corpo reaja normalmente com todos aqueles estímulos. Então, o cérebro do cão, da mesma forma. Se ele estiver sonhando, ele pode acabar tendo uma convulsão dormindo, sem nem perceber, sem nem saber, e às vezes ele continua dormindo, ele acorda às vezes meio perdido, mas volta a dormir, e tudo bem, e segue a vida, e outro dia ele acorda, você nem sabe às vezes que ele teve a convulsão, tá? Então, temos que identificar, primeiro passo, identificar a causa. Qual é a causa qual a causa que desencadeou essa convulsão no meu cão? Beleza? Tá. Aí a gente vai pensar na questão de raças. Existem algumas raças que são mais predispostas a terem quadros de epilepsia, quadros de convulsão, do que outras, tá? Não é uma regra, mas em alguns estudos clínicos que foram feitos com vários hospitais, avaliando os animais que tinham sintomas neurológicos, avaliando os animais que tinham sinais de convulsão, eles conseguiriam perceber que existiam alguns animais que tinham uma certa predisposição, até mesmo racial, uma predisposição até mesmo genética. Por exemplo, o Beagle e o Setter irlandês são duas raças que são o recorde dos animais que mais têm quadros de convulsão, que mais têm relatos de problemas como esse. O Boxer e o Golden são duas raças que têm mais relatos de números de tumores cerebrais. Tá? E entre eles, depois, além disso, a gente tem o York, o Maltês e o Lhasa, são outras 3 raças que também acabam frequentando a clínica veterinária com certa frequência por conta de quadros convulsivos. Tá? Não é uma regra, mas isso é apenas um adicional de algumas raças que às vezes vocês podem se encaixar aqui. Nossa, o meu tem convulsão, o meu tem essa raça. Vocês começam a encontrar aí o fundamento desse estudo que eles fizeram com relação a predisposição racial de alguns animais, tá? Aí a gente tem que caminhar para o lado de que a gente precisa fazer exames. Os exames de eleição, geralmente, primeiro passo, não tem como a gente avaliar um cão apenas avaliando um exame. A gente precisa fazer um conjunto de exames. E aí começa o grande problema, porque a maior parte das pessoas, quando as pessoas pensam assim, eu vou no veterinário, porque meu animal está convulsionando, a pessoa já vai com medo de gastar, a pessoa já vai com medo de, nossa, vai ter que fazer exame, nossa, vai ficar caro, vai. Porque os exames, quando a gente pensa em problemas cerebrais, não são baratos. E não adianta fazer apenas um exame, a gente precisa fazer aquele complexo todo. Tem que fazer um hemograma, porque eu preciso saber se esse animal tem sinal de anemia ou não, saber se ele tem algum aumento de células inflamatórias ou não, para a gente poder descartar uma possível meningite, para poder descartar uma possível anemia desse cão. Uma doença viral, como sinomose, um teste rápido, às vezes sinomose ajuda muito. Eu vou ter que fazer um exame de função renal, um exame de função hepática, porque a gente utiliza, nesses animais, quando estão em crise, a gente acaba utilizando medicamentos anticonvulsivos. Os anticonvulsivos são medicamentos que são metabolizados principalmente pelo fígado, tá? Pelo fígado e pelo rim. Então, se eu não fizer um exame completo com avaliação da função renal e da função hepática do meu cão, quando eu precisar medicar o meu cão, quando eu precisar utilizar a medicação à base de anticonvulsivos para ele, de uso periódico, eu vou acabar tendo problemas, porque eu recupero a convulsão dele, ele para de ter convulsão, mas ele começa a ter problemas, falhas renais, com uma falência renal, uma falência hepática. Então,
hemograma com a função renal, função hepática, para que eu possa ter uma ideia de como está o metabolismo desse cão. Além disso, claro, uma avaliação cardíaca básica, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para mim ter ideia se o coração dele está bom ou não, um raio-x de tórax, para que eu possa saber se o pulmão desse cão está normal ou não, para mim saber se tem algum outro tumor ali no tórax, por exemplo. Existem alguns cães que eles podem ter o que a gente chama de metástase pulmonar. Quando o cão tem algum tipo de tumor, é normal que esse tumor ele migre além do lugar onde ele esteja, por exemplo, um cérebro, ele possa também ir aparecer no pulmão. Porque quando acontece isso, acaba inviabilizando em muito qualquer tipo de tentativa de tratamento. Porque não tem como você fazer um tratamento para o animal que está com uma metástase pulmonar, com um tumor mais sério no nível de pulmão, que aí o tratamento fica totalmente inviável. Então, raio-x e tórax. E alguns casos de alguns tumores em nível mais avançado, a gente até consegue fazer uma certa avaliação do número de tumores que se possa estar no cérebro. Então, um raio-x de crânio é sempre muito interessante para a gente começar a perspectiva de entender se tem realmente algum tipo de anormalidade, se tem realmente algum problema mais sério na cabeça desse cão, no crânio desse cão, afetando esse cérebro de forma mecânica. Porque se eu descartar com todos esses exames, se eu já descartar o restante das outras possibilidades, então não é hemorragia, não é intoxicação, não é falta de oxigênio, não foi uso de medicamentos, não é por doença como sinomose, epilepsia, tétano, mas pode ser tumor. Eu preciso ir buscando, fazendo exames para complementar tudo isso. Não descobriu ainda e o animal ainda continua tendo convulsões, aí a gente tem que partir para os exames mais elaborados. Por exemplo, uma tomografia e até mesmo uma ressonância magnética, tá? Então, são exames baratos? Não, não são exames baratos. Não fica barato fazer toda essa bateria de exames, eu concordo, eu aceito, eu sei disso, mas faz parte da responsabilidade como dono de cão, assim como faz parte da responsabilidade como um pai, como uma mãe. Quando você decide ter um cão, você não fala assim, olha, eu quero um cão, mas eu não quero um cão doente, eu não quero um cão que vá ter convulsão quando ele tiver 12 anos, eu não quero um cão que vá ter um tumor no cérebro quando ele tiver 18 anos. Ninguém escolhe um cão assim, não é assim que funciona. Você decidiu pegar um animal, você vai cuidar do seu animal e você vai cuidar durante a vida toda e você vai fazer o máximo possível por ele. Se você o ama, é muito fácil, como eu sempre falo, até mesmo por causa do nosso curso sobre posse responsável que tem aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. As pessoas, para quem aproveitou, sabe, eu prezo muito em cima disso. A responsabilidade total sobre o cão, não apenas quando está tudo bem, não apenas ser responsável com o cão quando está saudável, quando ele está correndo, brincando, mas a responsabilidade com o cão quando esse cão fica doente, quando ele está debilitado, quando o cão está passando mal, quando o cão não está com boa saúde, quando ele tem um tumor, e aí que eu vou ter que gastar. Agora sim vamos ver se você realmente ama esse cão, se você realmente dá um jeito de resolver o problema dele, ou se você vai querer simplesmente abreviar o sofrimento, como muita gente fala, vamos abreviar o sofrimento, ele está sofrendo demais. E, doutor, tem como dar aquele remedinho, para ele descansar? É isso que a maioria das pessoas faz. Quando vê que o animal está convulsionando, doutor, ele está sofrendo, eu não suporto ver ele sofrendo, dá para você dar aquele remedinho para ele descansar, para ele ir embora? É duro, mas é a verdade, tá? Infelizmente, são ossos do ofício como veterinário, é o que eu mais escuto. Poucas as vezes, assim, não vou dizer poucas, mas assim, eu recebo um número grande de pessoas que quando começa a fazer um tratamento, e esse tratamento dá trabalho, e esse tratamento é custoso, esse tratamento leva tempo, e o animal está realmente sofrendo, demora para fazer tratamento, é muito comum as pessoas falarem assim, doutor, ele não está sofrendo, doutor, não é melhor dar, porque eu acho que se for para fazer aquele remedinho, doutor, eu aceito, viu? Não, eu acho que é bom, porque é melhor. Quanto fica se for para fazer aquele remedinho para eutanasiar? Sabe? É muito triste, é frustrante como profissional você ter recursos, você ter como correr atrás, você ter como tentar resolver, você ter como fazer mais tratamentos, porque às vezes a pessoa nem exame ela não quer fazer, ela para ali, ela vê, quando você fala que vai ter que fazer exames, quando você fala que vai ter que tentar fazer tratamento, que demora o tratamento e talvez possa não ter resultado, vai demorar bastante tempo, quando você fala isso a pessoa já, não doutor, ele vai sofrer demais, é melhor ele descansar. A pessoa nem quer tentar, nem quer começar a investir, nem para identificar a causa da convulsão. Ela já quer logo abreviar. Doutor, mas será que não é um tumor no cérebro? Então não é melhor já eutanasiar?
Mas faz o raio-x, faz uma tomografia. Ah, não, mas coitado, mas não tem o que fazer, né? Melhor eutanasiar. E aí as pessoas geralmente chegam em casa para falar assim, então, aí chega em casa, por exemplo, para falar para os demais parentes e amigos da casa, fala assim, então o veterinário falou que não tinha solução, o veterinário falou que tinha que fazer eutanásia. Aí é o veterinário que falou, e eu não falo isso não. Eu luto até o último segundo, enquanto vocês me derem chance, eu vou até o fim tentar resolver o problema de saúde do animal. Até o fim, até a minha última injeção, até meu último medicamento, até meu último recurso eu vou. Porque se na medicina humana não é autorizado a eutanásia, eu acho que é porque a gente sempre tem uma esperança. E aí a esperança, quem vai dizer, é você. Só você sabe o amor e o carinho que você tem pelo seu animal para você dizer se você tem esperança de salvá-lo realmente, se você realmente quer salvá-lo, se você realmente tem interesse de salvá-lo. Porque tem muitas pessoas que quando o animal tem convulsão, quando o animal tem esse tipo de sintoma, o animal já está idoso. O animal já está lá com seus 10, 12 anos. E aí a pessoa não quer salvá-lo. A pessoa não quer, ela fala assim, nossa, mas e se ele ficar bom? Doutor, não, melhor nem tentar, porque vai que resolve, vai que ele vive mais 2, 3 anos. Não, doutor, melhor abreviar o sofrimento dele. Muitas pessoas pensam assim, porque o cão com 10, 12 anos, como o cão já deixou de correr, deixou de brincar, deixou de ser aquele cão de guarda, deixou de ser aquele cão esperto, interativo, então a pessoa já não quer mais, a pessoa já perdeu aquela vontade, aquele tesão de ter o cachorro, não, pô, já tá ali, não. E pronto. E aí a pessoa perde o pique realmente de querer cuidar. Então, o primeiro passo é o proprietário ter interesse em querer cuidar. Vai ser rápido? Não. Vai ser certeza que vai resolver? Não. É fácil? Não. É difícil, é custoso, é trabalhoso, não é fácil nem para o veterinário, nem para o dono, porque o veterinário quer resolver o problema. Só que às vezes tem coisas que não dependem nem do veterinário, não depende do médico, mas a gente quer resolver. E às vezes depende do paciente, depende de um exame, depende de um medicamento, depende de uma análise, depende do animal. Então, são muitos fatores. Biologia não é matemática, como já dizia um professor meu. Então, quando a gente lida com a biologia, a gente nunca sabe o que vai vir. Pode ser que 99% dos animais que a gente fez aquele tratamento resolveu, mas tem aquele 1% que não responde. Pode ser que todos os animais que eu tratei na minha vida deram certo, mas talvez o seu não dê. Então, assim, biologia não é uma regra exata, não é algo que a gente vai utilizar e vai ser sempre certeza e vai dar tudo certo, tá? Então, esse é o ponto. Então, é necessário realizar alguns exames, tá? Esses cães, quando eles começam a ter muitos quadros de convulsão, é normal, principalmente alguns cães adultos, eles começam a apresentar a perda de percepção externa. Então são aqueles cães que começam a mudar um pouco do comportamento, principalmente os cães idosos. Quando ele já tem algum tipo de degeneração neurológica, é um sinal de que realmente ele possa estar tendo os problemas de convulsão devido à degeneração cerebral, presença de um tumor, presença de falta de vascularização no cérebro, e por isso ele está tendo essa convulsão. A perda de percepção externa é, por exemplo, às vezes você chama o seu cão, ele não vem, às vezes você vai pôr a comida, ele nem percebe, ele não fica mais tão animado na hora que você vai colocar a ração para ele. Às vezes esse cão começa a latir para uma parede, ele às vezes fica latindo do nada, ele às vezes chora à noite, tipo meio que sem motivo. Você vê que às vezes ele não está tão atento a estímulos do ambiente, por exemplo, cai uma chave, ele nem liga, nem olha, nem sabe o que está acontecendo. É comum alguns animais, quando começam com esses quadros de convulsão, ficarem meio alheios ao ambiente, aquilo que está acontecendo no dia a dia, tá? Então esses são os primeiros sinais já de uma degeneração neurológica para esse cão. E provavelmente a alteração está no cérebro, por isso ele está tendo esse quadro de convulsão, tá? É muito importante que a gente faça exames periódicos do nosso cão. A gente precisa fazer exames periódicos. O ideal é a gente fazer uma avaliação geral, um check-up geral, pelo menos a cada 6 meses. Essa é a minha indicação, tá? Principalmente para animais acima de 5, 7 anos, um exame a cada 6 meses, para que eu possa acompanhar se está tudo bem com ele. Porque em 6 meses, muita coisa pode mudar dentro do organismo do cão. Um cão que estava com um rim e um fígado funcionando perfeitamente, um coração funcionando perfeitamente, em 6 meses esse coração pode parar. Em 6 meses o rim e o fígado pode deixar de filtrar tão bem. E quanto antes você identificar que ele está com um problema no rim, no fígado, no coração e no pulmão,
mais rápido vai ser o tratamento. Então, quando você faz esses exames periódicos, você já consegue prever que ele possa ter algum tipo de problema muito antes. Outro detalhe é que nesses exames periódicos é muito interessante que vocês sempre façam uma avaliação geral, que você sempre faça uma palpação naquele animal por inteiro, fazendo carinho nele por inteiro, buscando ver se não tem algum sinal de tumor, algum tipo de anomalia, algum tipo de acontecimento, porque vocês estão com ele, então vocês precisam fazer essa análise, esse acompanhamento com ele de forma meio que periódica, tá? Então, tenham essa cautela, pelo menos a cada 6 meses façam um check-up geral com vários exames, além de uma avaliação física de forma geral com o seu cão, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui. E aí o grande detalhe, o tratamento em si, ele depende da causa, não existe um tratamento, tratamento da epilepsia a gente vai usar o Gardenal, meu cachorro vai tomar aquele remédio tarja preta para controlar a epilepsia, para tirar a convulsão. Não existe uma regra, tá? Não existe uma regra. Realmente, grande parte dos animais, quando estão tendo convulsões, o veterinário ele acaba prescrevendo o Gardenal, que é um anticonvulsivo. Então, ele meio que dá uma prostrada no animal. Ele tem o limiar de excitação do cérebro, tá? Então, imagine que o seu cérebro tem um limiar de excitação, que vamos supor que você é uma pessoa que se assusta fácil, aí você está aqui conversando comigo, daqui a pouco cai um copo no chão, você, nossa, o que aconteceu? Você se assusta. Quando você toma esse Gardenal, a tendência é que você, quando cai o copo no chão, você meio que você não se assusta tanto, você não se deixa abalar tanto por qualquer estímulo, você meio que fica mais tranquilo, você vai ficar um pouco mais, você está consciente, você sabe o que está acontecendo, você percebe tudo o que está acontecendo no ambiente, mas a sua percepção é um pouco mais lenta, o seu limiar de excitação não vai te dar aquela taquicardia, sabe aquela coisa que você toma um susto, você já começa a ter aquela taquicardia? Não acontece isso. Então, grande parte dos veterinários, eles prescrevem o Gardenal como anticonvulsivo nesses casos, tá? Para uso na clínica veterinária, para uso dentro da clínica médica, existem diversos medicamentos que podem ser utilizados, inclusive alguns anestésicos. Existem quadros de animais que não para, a convulsão dele não para, a convulsão não acaba. E aí você precisa utilizar uma sedação, eu preciso anestesiar o animal, fazer uma anestesia geral, para que eu meio que dê um reset, meio que dá um reset naquele animal, pôr ele para dormir na geral, anestesia geral, e aí sim, tira a anestesia e deixa ele voltar a acordar naturalmente. E aí ele tende a voltar meio que como se fosse reiniciando o sistema. E aí ele volta a acordar ao normal e aí ele volta a ficar consciente. Tá? Existem casos que acontecem assim. Existem animais que têm uma única convulsão na vida e ele chega até a clínica, corre lá para fazer o acompanhamento. Aí você vem, faz a medicação tal para evitar a convulsão e beleza, e ele nunca mais volta a ter a convulsão. Existem animais que têm 2 ou 3 convulsões, depois nunca mais volta a ter. Geralmente são animais que foram expostos a alguma coisa do ambiente, ou que era muito excitatória, que excitou demais esse animal, ou alguma substância química que acabou predispondo esse cão para ter um quadro de convulsão. Tá? Então não adianta vocês ficarem focando em remédio. As pessoas têm essa mania de eu quero um remédio, eu quero um remédio caseiro, eu quero uma vitamina, eu quero um não sei o que, a receita mirabolante do medicamento de sucesso que vai resolver o problema do animal dela. Não pense nisso. Foque em procurar a solução. Foque em procurar o que está causando. Se você encontrar a causa da convulsão no seu cão, vai ficar muito mais fácil para você conseguir resolver o problema. Porque às vezes você está pensando em dar um remédio para o cachorro, sendo que apenas você precisa trocar a campainha da sua casa. Troca aquela campainha que faz um sino por alguma coisa que seja menos agressiva, por alguma coisa que tenha um barulho menor. Às vezes só isso você resolve. Porque se o estímulo do seu cão for apenas a campainha que desencadeia aquela excitação para que ele possa ter a convulsão, é mais fácil você trocar a campainha do que você querer ficar enfiando remédio no seu cachorro. Se o estímulo do seu cachorro for quando você chega na sua casa e ele chega para fazer festa, tente encontrar uma forma de você chegar menos espalhafatosa, ou já avise alguém na sua casa, olha, tira o cachorro da sala, leva o cachorro para tal lugar que eu vou parar no carro. E você cria uma forma de conduzir a sua casa
para não causar problema no cachorro. Eu sou contra os remédios, eu acho que os remédios são necessários em alguns casos, mas o que a gente conseguir fazer para conduzir o nosso cão sem necessidade de ficar enfiando aquele monte de remédio nele, melhor vai ser. E a maioria das pessoas que vêm no nosso canal, elas querem louca por causa do remédio. Então ele fala assim, qual que é o remédio? Qual é o remédio? Mas e aí, quantas gotas dá? Que remédio que tem que dar? Qual que é a melhor vitamina? Qual que é o melhor anticonvulsivo? Pode dar 5 gotas? Pode dar 2 comprimidos? Pode dar 3 comprimidos? Não sei. Como eu falei, a biologia não é matemática. Não existe uma regra que vai servir para todos os animais. Cada cão reage de uma maneira, cada medicamento vai ser metabolizado de uma maneira por um organismo diferente desses animais. A grande regra é que quando a gente encontra esse animal que tem crises convulsivas, o que é que a gente faz? A gente entra com uma dose alta, vamos colocar o exemplo, a dose de eleição, que é o Gardenal, tá? Então, que é o princípio ativo dele é a base de fenobarbital. Então a gente entra com uma dose alta de fenobarbital nesse animal para fazer com que esse animal dê o reset. Então eu entro com uma dose alta, ele vai parar de ter convulsão. É normal que quando o cão tem uma convulsão uma única vez ou a primeira vez, logo depois de até 24 horas ele tem a outra crise. Por isso, quando o seu cão tem uma crise, corre para o veterinário, tá? Espera passar a crise, não vai levar ele na crise. Espera passar a crise, cronometra, vê lá quanto tempo dura essa crise. Beleza, durou 1 minuto, ótimo. Ele voltou a respirar, tal, voltou à consciência, pega ele e leva para o veterinário. Aí você já comunica, olha, ele tem uma convulsão de tal hora, durou 1 minuto, já peguei e trouxe, ótimo. Porque é caso que é necessário fazer a internação desse animal para fazer a observação dele em clínica veterinária. Porque é comum que ele, um pouco tempo depois, ele volte a ter outra crise. E aí a gente precisa saber se ele vai ter a crise novamente e a cada quanto tempo, para que eu possa entrar com ele com uma dose alta de anticonvulsivo. A gente vai entrar com a dose anticonvulsivo. Isso vai fazer com que esse cão não tenha novas convulsões. Depois que ele metabolizar esse medicamento, o anticonvulsivo, aí sim eu vou conseguir ver se ele vai voltar a ter outras crises ou não. Tá? Depois desse período de 24 horas, metabolizou todo o medicamento? Metabolizou. Beleza, não teve novas crises? Não. Então, libera para casa, volta para casa e faz a observação. Ah, depois de 3 dias, voltou a ter crise. Ótimo. Qual foi o ponto que fez com que ele tivesse essa crise convulsiva? O que aconteceu? Ah, de novo quando eu estou com a campainha. Ah, de novo quando eu cheguei em casa. De novo quando eu fui dar um alimento para ele. De novo quando eu estava brincando com ele no parque. Então, você fala, bom, então esse é o gatilho. Eu preciso tirar esse gatilho para que eu possa começar a pensar no tratamento para ele. Grande parte das vezes, o veterinário, quando recebe essa notícia que o animal está com a convulsão, o veterinário faz o quê? O veterinário passa um medicamento, passa o Gardenal para casa. Olha, você vai dar, ele vai pegar na bula lá no bulário e vai passar tantas miligramas para você dar. Você vai dar meio comprimido de manhã e à tarde para o seu cachorro. E geralmente é assim que ele faz. E você dá. E aí você tem que ajustar a dose do medicamento, porque você começa a dar aquele medicamento, aí você começa a perceber que o seu animal está dormindo demais, que o animal está muito apático, que o animal está muito quieto, que o animal não está comendo, o animal está muito dormindo. Então, eu preciso reduzir essa dose. E aí eu tenho que reduzir um pouco aquela quantidade. E aí é o seu veterinário quem vai fazer o ajuste disso. Aí você tem que ter contato direto, contato íntimo. Então, quando você estiver fazendo um tratamento para esse tipo de problema com o seu veterinário, já explique para ele, falou, olha, eu preciso da sua ajuda para conduzir o caso. Você vai me dar o suporte? Eu posso contar com a sua ajuda para a gente poder calcular a melhor dose? A gente tem que encontrar a menor dose possível para o cão, de forma com que ele não tenha crises convulsivas, mas ele também não fique tão prostrado. E, junto a isso, que não cause outros problemas internos nesse cão, como problemas renais e hepáticos para metabolizar esse medicamento, tá? Vocês entendem como é complexo, como não é uma regra simples para que a gente possa tomar para que a gente possa tomar a decisão correta? Não é tão simples assim, tá? Deixa eu só despedir que o pessoal do Instagram tá caindo a live aqui. Corre aqui pro YouTube, não vai dar tempo de eu responder as perguntas de vocês aqui do Instagram. Corre aqui pro YouTube que eu respondo todo mundo daqui a pouco. Tô quase terminando. Então, não é algo assim tão simples para que a gente possa falar, olha, dá esse medicamento e pronto, tá resolvido o problema e vai resolver. Não, eu preciso
Uma vez que ele esteja tomando, eu vou ver se ele está tomando aquela medicação e ele está muito dormindo ou ele está tomando, vamos supor, meio comprimido de manhã e meio comprimido à noite. Só que ainda assim ele teve crise, ou seja, eu preciso aumentar essa dose. Ou não, eu estou dando meio comprimido de manhã, meio comprimido à noite. E o cão agora ele está dormindo demais. Opa, então eu preciso diminuir a dose. E ainda existe a seguinte questão, que alguns cães, eles durante o dia, eles gastam mais energia, durante o dia eles recebem mais estímulos externos que mantêm esse cão excitado. Então, às vezes, o cão ele tem convulsões apenas de dia e à noite não. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver se eu realmente preciso dar o medicamento as 2 vezes por dia ou não, eu preciso dar apenas de manhã. Ou às vezes eu preciso dar uma medicação, uma dose de manhã e uma dose menor à noite. Ou ao contrário, existem cães que se sentem excitados apenas à noite. Às vezes porque eles estão sonhando, às vezes por algum outro estímulo do ambiente, às vezes realmente alguns cães têm medo de escuro, alguns cães têm medo de algo do ambiente. Então eu preciso encontrar esses fatores. O ideal é que eu consiga fazer a menor dose possível para o meu cão, de forma com que ele nem fique dormindo demais, mas ele também não tenha crises convulsivas. Isso é o que a gente chama de desmame. A gente começa com uma dose alta e vai diminuindo a dose aos poucos até o ponto onde a gente consegue fazer esse cão não ter mais convulsões. Então eu comecei, por exemplo, com um comprimido inteiro de manhã e um comprimido à noite. O cachorro está dormindo demais. Eu vou lá e começo a reduzir a dose para, por exemplo, 3/4 de comprimido de manhã, 3/4 de comprimido à noite. Certo? Beleza. O cachorro continua prostrado, continua dormindo demais, então eu tenho que diminuir. Meio comprimido de manhã, meio comprimido à noite. E eu vou reduzindo. Aí eu vou passar para 0,25, né? 1/4 de comprimido de manhã, 1/4 à noite. Aí talvez eu esteja dando apenas 1/4 só de manhã. Às vezes apenas, depois eu vou passar diminuindo a dose, talvez eu possa mudar de um Gardenal, por exemplo, comprimido, para um Gardenal em gotas, para que eu consiga ir reduzindo cada vez mais o número de dose. E assim eu vou reduzindo as doses, mesmo observando que ele não tenha crise. Se ele não tem crise, ótimo, vai desmamando, 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 até o ponto de zerar. E ele não está tomando medicamento nenhum. E a gente simplesmente observa. Ah, doutor, parei de dar, deu 2 semanas sem tomar o remédio e ele teve a crise. Beleza, então você encontrou que ele ainda tem as crises, ainda existe algo excitando esse animal, então você precisa voltar à dose, mas uma dose baixa. Então com quantas doses? Talvez com 2 gotas por dia, talvez com 4 gotas por dia, talvez 2 gotas de manhã, talvez 2 gotas à tarde. Aí eu tenho que ir ajustando essa dose, mas isso é o seu trabalho juntamente com o seu veterinário para que você consiga encontrar esse ajuste. E lembrando, isso apenas se faz quando eu já fiz os exames para descartar um tumor neurológico, para descartar um tumor cerebral, porque senão não tem sentido. Se ele tem um tumor cerebral, eu tenho que pensar, será que eu preciso fazer uma quimioterapia? Será que eu tenho que tentar ver algum neurologista que consiga fazer a cirurgia de remoção ou não? Ou então o veterinário já vai te avisar, olha, não, você vai dar esse anticonvulsivo para o resto da vida porque não tem solução. E ele vai morrer e vai chegar uma hora que esse anticonvulsivo não vai mais fazer efeito, ele vai começar a ter crises convulsivas uma atrás da outra e aí ele vai entrar em exaustão. Aí sim é o caso, quando você já fez todos esses exames, você já fez toda essa tentativa, e aí sim o animal não responde a nenhum tratamento, aí sim talvez seja passível da gente pensar em uma eutanásia para realmente limitar isso, porque já não existem mais chances, né? Porque o animal já está estando realmente em sofrimento. Ainda assim, existe um procedimento que alguns veterinários utilizam, né, alguns médicos até mesmo utilizam, que é o procedimento da ortoeutanásia, quando você simplesmente você não faz a eutanásia, você não acaba com a vida do animal, mas você faz a sedação dele com medicamentos analgésicos e anticonvulsivos de forma com que ele fica dormindo. E a gente de tempo em tempo vê se ele volta à consciência ou não. Se ele não volta mais à consciência, aí realmente não tem o que fazer. Agora, se ele ainda assim consegue voltar à consciência de tempo em tempo, a gente tem que relevar sua ligação com o seu cão para saber o que é que vocês conseguem fazer para
unir isso, se vocês vão continuar persistindo ou não nessa tentativa de tratamento e de cuidado com o animal, tá bom? Pessoal, o que eu tinha separado para vocês por hoje era isso. Estou à disposição de vocês para perguntas sobre o tema, tá? Então lembrando, todos os dias às 5h30 da tarde a gente faz as lives aqui, aulas sugeridas com temas sugeridos por vocês, e eu apenas respondo aos temas, as perguntas relacionadas ao tema da live. Lembrando, essa live ela não fica salva, ela não fica gravada, ela fica exclusiva para o pessoal do nosso grupo VIP. E eu tenho alguns, e essa aula também ela acaba sendo um bônus para alguns dos nossos outros cursos e treinamentos. Para quem nunca fez nenhum curso, nenhum treinamento meu, a gente tem uma super oportunidade que por R$5 você pode virar nosso aluno. Tem um link aqui, o nosso novo curso, que é o curso de posse responsável. O curso não foi concluído ainda, até sexta-feira ele estará pronto. Quem comprar já tem os 2 módulos prontos. Por R$5 você se torna nosso aluno e vai conhecer a qualidade dos nossos materiais e entender um pouquinho de quais são as responsabilidades que você, como tutor, como dono de cão, precisa ter com o seu cão. É um curso que eu criei para tentar abordar o maior número de pessoas possível para que a gente consiga realmente acabar com o número de abandonos e maus tratos aos animais. Então eu conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga compartilhar essa informação e fazer esse curso chegar no maior número de pessoas possível, que se todo mundo tiver acesso a essa informação, com certeza a gente vai ter um número muito menor de pessoas abandonando e maltratando os animais, conscientizando inclusive da importância da castração. Beleza? Então eu estou à disposição de vocês para responder as dúvidas a respeito de problemas neurológicos, tá? Basicamente para os nossos animais. Animais com convulsão. Dúvidas sobre convulsão, responderei. Outras perguntas que vocês tiverem, me manda ou pelo direct no Instagram ou comentando nos demais vídeos aqui do nosso canal. Beleza? Vamos lá. Obrigado pela participação de todos. Deixa eu ver aqui o que é Deixa eu ver aqui a Miriam. Miriam está sempre participando conosco, então deixa eu ver aqui o que ela está colocando aqui. Eu tive um cachorrinho que perdeu o movimento das patinhas traseiras, depois apareceu convulsão focal, em nenhum momento o veterinário pediu um exame neurológico. Os exames são interessantes que a gente faça, independente do sintoma que o animal tem, eu sempre prezo pelo check-up geral, ou seja, uma avaliação geral do animal com todos os exames de todos os pontos. Tá? Porque senão eu como bola. Se eu não fizer uma avaliação geral, eu vou comer bola. Tá? Eu preciso saber a função renal, função hepática, função cardíaca, função pulmonar, fazer uma avaliação de crânio, entre outros. Fazendo acupuntura estava melhorando, porém ela resolveu dar Gardenal. Aí regrediu a melhora das patas e não se mexeu. Porque você tira o limiar. O Gardenal ele reduz o limiar de excitação. Então, pode acontecer isso. Fora a pneumonia, que a veterinária de acupuntura alertou que a outra não deu bola. Aí quando piorou, deu antibiótico e fora tarde demais. O que acontece, eu sempre digo o seguinte. Você, profissional da saúde, seja o seu veterinário, seja o seu pediatra, seja o seu médico, o seu ginecologista, o seu cardiologista, independente de quem seja o seu médico, você tem que confiar nele. Profissional da saúde tem que ser alguém que você confia. Se você tem dúvidas, se você não confia, não vá, mude. Vá para outra cidade, vá para outro médico, procure outra e assim por diante, tá? Live hoje foi pesada. Hoje foi muita informação, Jonilson. Puxa vida, hoje realmente foi, deu 1h e pouco de conteúdo massivo. Porque eu fiquei com preguiça de cortar. Eu ia cortar, igual a gente fez com a obesidade, eu ia cortar a live na metade, da metade hoje, metade amanhã. Mas eu falei, não, vamos tentar tocar o pau hoje e já ir. Mas por isso vai ficar apertado para a gente responder as perguntas de todo mundo aqui. Os antiparasitários ou remédios contra carrapatos só podem causar convulsão, dando a quantidade que tinha sido dada errado. Rosana, sim. Se a quantidade for dada errado, ou uma dose excessiva, ou se o seu cão tiver alergia ao medicamento. Existem alguns cães, por exemplo, os cães da raça Collie, que tem na genética o Collie, né, no cruzamento, na formação genética, a raça Collie.
esses cães eles são intolerantes à ivermectina. Então são cães que com certeza, se eles tomarem ivermectina, eles vão acabar tendo quadros convulsivos, quadros de intoxicação, tá? Então se o seu cão tiver algum tipo de alergia, algum tipo de reação ao antiparasitário, ele pode ter, independente de você ter dado a dose certa ou não, tá bom? Adriana, olá doutor, a minha cadelinha às vezes quando dorme ela treme e vira os olhos, porém se eu a chamo ela acorda e volta, só isso poderia ser uma convulsão dormindo ou pode ser... Não, se ela tem a convulsão, o animal está inconsciente, se ela está consciente, não, tá? Esses tremores podem ser aí alguns espasmos musculares, voluntários ou involuntários no sentido de frio, ou até mesmo uma hipoglicemia. Animais com baixa glicemia podem ter isso, mas assim, se ela responde logo depois que você chama, não é, tá? Mas, de qualquer forma, o acompanhamento com base de exames, né, fazer um check-up, com certeza vai ser muito válido para você realmente poder acompanhar e ter certeza que ela está saudável. Não é uma avaliação externa, olhar para ela, ah, nossa, ela está saudável, ela comeu, bebeu, brincou, está saudável. Cara, não é assim, tá? Não é assim. Se você quiser, a gente se engana, é como se você falasse assim, ah, não, eu não tô vendo, vocês não estão me vendo. É você querer ser trouxa. Eu falo assim, eu quero fechar meus olhos para ver a verdade, tá? Quando você faz exames, você vai ver a verdade. É o tapa na cara para dizer para você realmente, ela está bem mesmo? Faz um exame para você ver. É pagar para ver. Quem é que tem coragem? Entendeu? Poucas pessoas têm essa coragem de ir lá e pagar para ver se o exame realmente está bom, para ter certeza. Porque só assim você vai saber se está tudo bem ou não. Boa noite, será que pode falar sobre megaesôfago? Obrigado pela sua atenção, Felipe. Podemos pensar, é um assunto bem curto, eu posso fazer um vídeo para colocar no canal aí falando sobre isso aí, tá? Não tem tanto relato assim para ser falado, não. Não sei porque meu olho está irritado, está coçando. Ai! Show! Disse sobre o assunto da live que hoje o tempo foi bacana. Foi pesado, mas foi bacana, deu o tempo certinho aqui. André, sugestão de tema, tempo certo para castração, aumento de casos da síndrome de Cushing. Eu vou dizer, Andréia, a castração, a gente tem live sobre isso, inclusive eu vou lançar um curso sobre isso aí, né? A Andréia é do nosso grupo VIP, você tem acesso também à nossa live sobre castração. Assista lá também, se você tiver mais dúvidas, você me fala, até mesmo para poder complementar algum tópico que eu não tenha colocado lá. A castração farei sim uma nova live, tá? Mas o hiperadrenocorticismo e Cushing, eu não acho que é tão legal, no sentido que não tem muito que as pessoas fazerem em casa, sabe, para prevenir os problemas. Eu gosto de fazer temas que o conhecimento que a pessoa tenha, ela já possa aplicar para prevenir os problemas. Mas vamos ver, né? Vou deixar anotado aqui. Cães castrados precocemente. Vamos lá. Qual remédio indicado para anemia? Não entendeu nada, né, Sony? Não entendeu nada da live de hoje, né? Chegou agora desavisado. Coloca um colírio no olho. Eu vou pingar lá. eu vou me automedicar lá embaixo, já. Terminando a live aqui, vou me medicar. Doutor, meus cachorros estão com tosse. Não é o tema da live hoje, Andréia. Manda nos comentários. Tem vídeo aí no canal, postado semana passada, falando sobre tosse nos cães. Assiste lá. Faz uma live sobre alergia alimentar e intolerância alimentar. Alergia alimentar. Eu acho que a gente já falou sobre isso, hein? Eu acho que a gente já gravou, já fizemos live sobre isso. Na live que a gente falou sobre alergias, na live que a gente falou sobre alergias, eu comentei sobre isso aí, falei sobre essa questão alimentar, passei uma didática aí para vocês poderem acompanhar e aprender. Leomar está sempre presente com a gente aqui também, Leomar é VIP também conosco.
Quer dizer, já vai chegando no final da live, o pessoal do VIP tá em todas, né? Apesar de assistir poder assistir as lives gravadas, eles estão sempre participando conosco. Vocês são demais. O pessoal do VIP é fera. Deixa eu ver aqui, acabaram as perguntas. Chega de perguntas. Você viu, Andréia? Eu achei que você tinha cancelado o seu nominho, não tava verde, tem outra Andréia Alves. No grupo VIP tem lá também, acho que tem mais uma ou duas Andréia Alves lá também. Maioria da epilepsia, então, tem fundo genético? Não é que tem fundo genético. Existe um percentual... Vamos lá. Vamos tentar explicar isso aí. Vamos lá. Desse lado, sim, a maioria das epilepsias tem um fundo genético. São os animais que nascem e já têm os quadros de convulsão, tá? Agora, só que ele tem que continuar tendo a convulsão ao longo de vários anos para ele ser realmente um epilético. Porque alguns filhotes, eles têm, mas porque eles são filhotes. Porque às vezes ele tem convulsão e também estava com hipoglicemia, ele tinha pouca maturidade, ele tinha poucas células de defesa. E aí ele só tem convulsão só quando é filhote. E depois ele não tem mais convulsão. Depois de adulto ele não tem mais convulsão. Então tem esses quadros, sabe, que às vezes não tem necessidade de você entrar com anticonvulsivo para um filhote se a crise dele é muito pequena, se ele tem crises muito curtas e muito espaçadas. Se o cão tem tipo uma crise de 30 segundos uma vez por mês, eu não vejo muita necessidade de por que entrar com medicamento. Se o cão realmente tem crises uma atrás da outra, ele tem aí muitas crises que realmente comprometem a saúde dele, comprometem a qualidade de vida dele, aí realmente seria interessante, né? Um cão que, ele tem 2, 3 crises por semana, e essas crises são crises de 1 minuto, 2 minutos, o cachorro sofre mais e tal, ele pode cair, pode machucar, aí é coisa séria. Agora, se ele tem muito pouco, né, talvez não tenha muito, mas assim, nesse sentido sim, a maioria das vezes que o cão tem epilepsia é diagnosticado quando filhote, só que às vezes alguns ele tem o diagnóstico como filhote e a pessoa passa a vida inteira dando um Gardenal pro cachorro, sendo que ele não tem mais necessidade, né? Então tem que sempre fazer um teste de desmame do medicamento, né? Sempre controlado, faz os exames, vê se está tudo bem e vai fazendo o desmame do medicamento para poder ver se ele fica bem sem o medicamento. Meu pincher iniciou episódios de convulsivos os 2 anos de idade, fez exames de sangue somente e iniciou Gardenal, mas a dose só aumenta. Se ele continuar aumentando as crises, se ele continuar tendo as crises, só que eu falo, não adianta você usar remédio se você não faz exame neurológico, sabe? Não faz sentido você ficar tomando, sabe? Você tem dor de cabeça todos os dias tem dor de cabeça, todos os dias você tem dor de cabeça. Você fica tomando um remédio de dor de cabeça todo dia? Não é mais fácil você ir no médico e fazer um exame para ver o que é que tem na sua cabeça para que tá dando a sua dor de cabeça? Aí tem um tumor no cérebro, você tá tomando dipirona para dor no cérebro. Porra, você entendeu? Não tem sentido. Tem que fazer exame, tem que pesquisar, tem que ter intenção em realmente diagnosticar e saber. Porque não tem como você ficar tomando analgésico se você tem um tumor na sua cabeça. Você já usou o canabiol para epilepsia? Não, em animais não. Eu já vi alguns casos, estudei, na verdade tenho 2 amigos que têm filhos que têm convulsão e eles chegaram a usar o canabiol, mas também não foi, no caso deles não foi também tão eficaz não, tá? Não foi, infelizmente. Eu acho que não tem estudos em cães ainda, viu, sobre isso, eu não desconheço também. Beleza, Daniele? Daniele também é VIP, né, Dani? Né? Não estou confundindo você não, né? Ai. Deixa eu ver. Quem mais? Chega de perguntas? Então, encerraremos por hoje. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pelos joinhas. Obrigado pelos comentários. O Jonilson tem que abrir a carteira, mas responsabilidade pelos 4 patas. Não só abrir a carteira, é porque eu não critico isso, porque quem vai ter que pedir esse exame é o veterinário, entendeu?
Então essa live, ela tem o intuito do quê? De instigar a vocês que são donos de cães, vocês que são os proprietários desses animais, responsáveis por eles, para que vocês possam ter conhecimento para cobrar o seu veterinário. E aí sim, você poder fazer de uma forma que você mostrar para o seu veterinário que você tem conhecimento, que você sabe do que você está falando, que você tem uma ideia de que existe uma saída, existe uma alternativa. E aí sim, realmente a gente consiga resolver o problema do seu animal, entendeu? Por isso que eu criei o outro canal lá, para que eu pudesse ajudar aos veterinários de vocês. Então eu criei outro canal, chama Liberta Vet, apenas para veterinários. Porque lá você assiste esse vídeo e você aprende aqui. E aí lá eu ensino o seu veterinário para que ele tenha também esse parecer e ele possa ajudar melhor o seu animal. E aí a gente junta os dois lados e aí é sucesso. Beleza? Boa noite, boa noite. Então, beleza. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Friaca aqui em Minas, aqui em São Paulo também tá frio demais. Depois de terminar a live, eu olho. Com quantos meses o filhote pode brincar? Não, que hoje é tema de epilepsia e convulsões. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até mais.